Professor, já que estamos falando de Hitler, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Quem é, como chegou, como conseguiu convencer, porque saiu um vídeo nas redes sociais, mas é um vídeo muito antigo, se não me engano, do José Wilker. Agora eu não vou lembrar quem falou. Falou, a Globo usa as mesmas táticas de Joseph Goebbels. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa tática, como ele chegou a Hitler, como ele virou essa potência que ele se tornou. Coincidentemente, o último livro que eu terminei de ler foi a biografia do Goebbels, do Peter Longerich, né, que chegou uma tradução em português. Mas eu já havia lido algumas pseudobiografias dele, algumas até da época do regime, e Goebbels, de fato, ele é uma figura... Ele não foi uma figura tão poderosa quanto a maioria das pessoas acham que ele foi, tá? O poder do Goebbels, na verdade, de maneira irônica, foi a propaganda que ele conseguiu criar sobre si mesmo, que se perpetua até hoje. De fato, pensa-se que ele foi um grande mastermind, gênio, o segundo ou terceiro homem mais poderoso do Terceiro Reich. Mas não é verdade. Grande parte da criação propagandística em torno de Hitler foi também em torno do próprio Goebbels, que ele queria se mostrar como poderoso e influente, mas de fato ele não foi. O que aconteceu? Goebbels, ele é uma pessoa extremamente insegura. Ele era baixinho, tinha problemas na perna, ele era manco, sempre profundamente preocupado com o que os outros pensavam dele, né, da sua reputação perante os outros e com o fato dele não ser afrontado, dele não ser diminuído. Ele tinha esse grande complexo de inferioridade. Ele começa a sua carreira como cristão, um funcionário de banco e jornalista, tenta ser um literato. Ele, por grande tempo, foi muito fã da literatura alemã, principalmente de Johann Goethe, né? Mas ele falha miseravelmente, ele era um escritor medíocre. Tá? E aí ele começa a se envolver com política e, aleatoriamente, num dia ele vai num comício que um amigo dele me indicou, dizendo que tem um tal do Adolf Hitler ali que talvez tenha ideias interessantes. Ele foi. Até aquele momento, isso é 1920, 25, 26, o Goebbels não tinha realmente pensamentos antissemitas. Tá? Ele teve conhecidos e amigos judeus na sua juventude. Nenhum deles posteriormente falou que o viam como um antissemita, até ele conhecer Hitler. Aí ele achou o que ele queria para a vida dele, um sentido. Ele havia fracassado na sua vida profissional no sistema financeiro, no mundo financeiro, e por isso muitas vezes ele começou a atribuir a culpa aos judeus, que muitos dos chefes dele e donos dos bancos que ele trabalhou ou queria trabalhar eram judeus. E ele achou o bode expiatório que ele queria. No homem que para ele se tornou o seu guia. Né? E eu não falo isso de maneira leve, não. Goebbels fazia tudo para agradar e tudo para se manter ao lado de Hitler. Tanto que o próprio casamento de Goebbels com Magda Goebbels, na verdade, era um threesome. Era um casamento a três com Hitler. Não de maneira sexual, mas no fato de que o casal Goebbels, muitas vezes, para dirimir um conflito, ia falar com Hitler. E Hitler decidiu o que eles iam fazer. Onde eles iam morar, como eles deveriam se portar em público, né? O que o casal poderia ou não fazer de acordo com a vontade do Hitler. E eles aderiam. Porque para eles, ele era o sujeito que ia não só apenas salvar a Alemanha, mas salvar ambos deles mesmos, porque eles eram ambos perdidos na vida e encontraram o seu grande guia e a visão de mundo que eles queriam para justificar suas próprias pequenezas. No Ministério da Propaganda, o Goebbels, ele de fato foi um burocrata muito inteligente, no sentido de que ele conseguiu se destacar perante Hitler e conseguir um papel de destaque no Ministério da Propaganda. Porém, ele nunca conseguiu o controle total da propaganda e da imprensa no Terceiro Reich. Ele sempre teve dois inimigos principalmente. O Otto Dietrich, que era o chefe da imprensa internacional do Terceiro Reich, e o Goebbels sempre queria pegar áreas da jurisdição do Otto Dietrich, e o Otto Dietrich detestava o Goebbels, e o Hitler, a maioria das vezes, dava o parecer favorável ao Dietrich e não ao Goebbels, e de fato o Hitler deixava Goebbels de fora da maioria das maiores decisões importantes do regime, ele nem falava com Goebbels.
Goebbels era informado depois que a decisão era tomada. Porque o Hitler sabia que o Goebbels era importante porque ele podia ser manipulado por ele, mas não confiava em Goebbels o suficiente com as questões mais importantes do regime. Ele deixava o Goebbels numa situação paralela de controle, para depois ele falar para o Goebbels, foi decidido isso, assim, assado, vai ao trabalho. Então o Goebbels ele sempre ficou meio que de fora do principal círculo do poder decisório do Terceiro Reich, e sempre foi um cara que tentou sempre se aproximar de Hitler no sentido de querer ser importante, mas Hitler o diminuía, o mantinha diminuído, né? Porque é assim que ele jogava o poder. Hitler diluía o seu poder entre o seu séquito e controlava um em detrimento do outro na medida do seu contexto. E o Goebbels, ele de fato, ele controlou o cinema, ele controlou em grande medida a imprensa de jornais, né? Mas ele nunca controlou, por exemplo, o campo jornalístico dos militares ou da imprensa internacional, por exemplo. Isso ele sempre quis, nunca conseguiu. E é por isso que o Goebbels ele tem esse mito sobre ele mesmo, de que ele não foi o grande mastermind da propaganda. Né? Ele teve ideias muito boas, ele soube fazer o ministério funcionar de maneira eficiente, sim, mas ele não era o cara que tinha todas as ideias. Ele sondava o seu ministério por ideias de pessoas e pegava-as para ele mesmo e depois ele as aplicava. Ou ele copiava de editores estrangeiros, ou ele via como o Otto Dietrich estava fazendo. Esse também era um gênio da imprensa, o Dietrich. Mas ele não é tão famoso porque ele não construiu esse grande maquinário de propaganda em torno dele mesmo. O Goebbels fez isso. Então o Goebbels ele foi importante, sim, foi poderoso, sim, mas limitado historicamente a sua figura. Ele foi controlado pelo Hitler, não tomou decisões importantes, não participou de decisões importantes a maioria das vezes, e foi sempre como uma marionete de Hitler para fazer sua vontade. Então ele não foi todo poderoso, não. Tá? Ele foi relevante, sim, foi importante, mas ele foi parcialmente o que as pessoas acham que ele foi.